Então a mente consciente vai dizer assim: não é o momento, né? Agora eu estou sem energia, não tenho energia para isso, eu estou muito cansado, né? Não tenho idade suficiente para fazer tal coisa, não tenho dinheiro, não posso arriscar isso agora, não tenho tempo, né? E aí a lista é enorme. E tudo isso nada mais é do que desculpas, né? Mas no fundo, a nossa alma sabe, ela sabe muito bem. Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é cansaço. É medo, gente. É medo de perder o que já é conhecido e ter que lidar com aquilo, como eu falei, que é novo. Querido ouvinte, você com certeza já ouviu a expressão zona de conforto. Fulano está na sua zona de conforto, né? Eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Com certeza você que nos ouve, você que nos assiste, você já ouviu ou provavelmente já disse essas expressões. Esse é um tema muito delicado e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque ele atravessa várias áreas das nossas vidas e muitas vezes ele interfere na nossa vida de forma negativa. Porque nós falamos zona de conforto sem entender exatamente o que isso significa e a gente acaba aceitando isso como se fosse algo normal. A gente normaliza determinadas coisas. Veja só, porque mesmo sabendo que você precisa mudar, por que você continua parado? Por que você não faz aquilo que deve ser feito para promover a mudança? Por que você adia decisões importantes? Por que, mesmo insatisfeito, você escolhe permanecer aonde você está? A resposta, muitas vezes, equivocadamente a gente acha isso, mas a resposta não está na preguiça, não está na procrastinação, nem na falta de oportunidades, né? Nem no azar que muitas vezes as pessoas acham, nada disso. Ela está num padrão de funcionamento aprendido, que é o da autossabotagem enraizada na zona de conforto, não é, Eliane? Exatamente. A pessoa, em algum momento da vida, é apresentado a esse padrão. E uma vez que a mente inconsciente acata esse padrão, ela começa a funcionar segundo as regras desse padrão e passa a chamar isso de zona de conforto. Mas veja bem, como é curioso isso. A zona de conforto, ela não é confortável. É isso mesmo, gente. A zona de conforto, ela é conhecida, mas de confortável ela não tem nada. Ela é o campo de experiências e padrões que você está habituado, né, acostumado a reproduzir, mesmo que esses padrões tragam algum tipo de sofrimento para você. Então, nós podemos imaginar a zona de conforto como um quarto escuro. É isso mesmo, um quarto escuro, cheio de móveis velhos, todo entulhado de coisas, super apertado, desajeitado. Mas como a gente conhece muito bem essa bagunça, preferimos continuar nele, mesmo bagunçado, mesmo apertado, ao invés de arriscar entrar no novo espaço onde desconhecemos. Então, ficar na zona de conforto é repetir rotinas, é repetir relações, é repetir pensamentos que mantêm a estabilidade do ego, do seu eu inferior, mesmo que isso te custe a alegria, a saúde, a prosperidade, a satisfação, né, com a vida. Por mais que você queira sair desse lugar, você não tem forças, E por que a pessoa não tem força para sair desse lugar? porque a mente inconsciente não deixa, né? Ela é preguiçosa, gente. A mente inconsciente é preguiçosa demais. E ela não quer fazer o mesmo trabalho duas vezes. Então, depois que a mente cria um padrão, depois que ela cria um caminho, ela vai fazer de tudo para manter esse padrão. Ela não quer criar um caminho novo, né? Então, ela vai dar comandos para a mente consciente, que é a parte da mente que lida com o racional. E ela vai te convencer justificando o seu comportamento. Então, a mente consciente vai dizer assim: não é o momento, né? Agora eu estou sem energia, não tenho energia para isso, eu estou muito cansado, né? Não tenho idade suficiente para fazer tal coisa, não tenho dinheiro, não posso arriscar isso agora, não tenho tempo, né? E aí a lista é enorme. E tudo isso nada mais é do que desculpas, né? Mas no fundo, a nossa alma sabe, ela sabe muito bem.
Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é cansaço. É medo, gente. É medo de perder o que já é conhecido e ter que lidar com aquilo, como eu falei, que é novo. E aqui vale uma reflexão. Se você está insatisfeito com alguma coisa, mudar aquela coisa colocará de fato algo a perder? Sabe que a autossabotagem é um sinal dos mais potentes de que a alma deseja crescer, mas ainda tem muito medo. Medo de que antigas feridas voltem à tona. É como se dentro de nós tivesse uma força que impulsiona para frente e, ao mesmo tempo, uma outra que puxa de volta. Essa força que puxa de volta é o medo de que a dor do passado se repita. E esse conflito silencioso que acontece dentro da gente se traduz em um mecanismo inconsciente que nos faz recuar justamente quando a gente está prestes a dar um passo importante. E muitas vezes, em momentos que as coisas estão muito propícias para dar certo. Tudo está ao alcance das mãos, mas a gente não avança, não vai adiante. E a autossabotagem se manifesta, gente, de diversas formas. Às vezes surge através de uma doença inesperada, que chega sem aviso. E essa situação nada mais é do que o corpo gritando aquilo que a mente não está dando conta de suportar. Em outros momentos, ela se revela em crises emocionais, descargas de sentimentos intensos que parecem desproporcionais à situação que se está vivendo, mas que, na verdade, são expressões dessas experiências antigas. Por exemplo, uma crise de ansiedade. Há também aquelas decisões precipitadas que você toma no calor da emoção e que, no fim, só fez você se desviar do caminho que você estava trilhando com muita dedicação. E tem também a procrastinação, né? Sim, e a procrastinação é outra face da autossabotagem. É o comportamento que faz você adiar seus sonhos, seus projetos, e aquilo que é importante para você sempre fica para amanhã. E o problema, gente, é que o amanhã nunca chega. Porque você coloca expectativas, você coloca condições para que algo aconteça antes, para só depois você fazer aquilo que deseja fazer. Existem ainda os conflitos externos que aparecem como coincidências, mas que a gente vê isso no consultório frequentemente, sabe? Quando nós observamos com atenção, esses conflitos, na verdade, são repetições de padrões internos. São dramas antigos que insistem em retornar sobre novas formas, mas que têm lá raízes profundas que remontam à nossa infância. São crenças que fomos absorvendo de maneira quase invisível, frases ditas por pessoas importantes para nós, como nossos pais, nossos professores, e que marcaram, né, a nossa mente como se fossem verdades absolutas. Gente, aquilo que ouvimos na infância tem um impacto gigantesco no nosso psiquismo. Frases aparentemente inocentes, ditas pelos pais, avós, professores, ficam registradas como programas internos. Então, por exemplo, né, dinheiro não nasce em árvore, se você rir demais vai acabar chorando, menina direita não responde, olha só, né? Homem de verdade não chora. Então, são palavras que pareciam apenas conselhos ou broncas, mas que se transformam em filtros de percepção e moldaram a forma da gente ver o mundo e a forma de ver a nós mesmos. E essas crenças atuam como um piloto automático invisível. E sem perceber, você passa a repetir o padrão que te sabota. Principalmente quando você está perto de dar um passo além, perto daquilo que você desejava, perto de se aproximar da verdadeira luz, perto de conquistar aquele grande sonho. É como se houvesse uma voz interna herdada do passado te dizendo: não confie demais, você pode se decepcionar, não se mostre tanto, você pode ser julgado. Não cresça muito, né? Porque é perigoso ser visto. Vocês percebem como funciona a autossabotagem? Sabe que na psicanálise a gente entende que o inconsciente não esquece nada, né? Essa é uma ideia que foi trazida por Freud sobre o que significa o recalque, né? Recalque nada mais é do que calcar bem lá no fundo, né? Mas no fundo da onde? Do nosso inconsciente. Ele guarda tanto dores quanto as estratégias que a gente encontra para sobreviver a elas. Por isso que a autossabotagem não é apenas um inimigo a ser eliminado. É uma tentativa de proteção.
É uma tentativa mal ajustada, na verdade, porque, veja, em algum momento aquilo fez sentido para você. Houve uma época em que se esconder, recuar ou se sabotar foi realmente uma forma de se defender de algo que era maior do que a gente podia dar conta, do que a gente podia suportar. O problema é que quando a gente, né, cresce, quando a gente vira adulto, a gente continua repetindo essas mesmas estratégias como se elas ainda fossem necessárias, mesmo quando não existe mais perigo nenhum, mesmo quando essas estratégias não ajudam mais, pelo contrário, só atrapalham. E é justamente nesse ponto que a consciência entra como farol. E é esse farol que vai iluminar essas dinâmicas ocultas e te trazer a percepção de que a autossabotagem, gente, não é um castigo, mas é um convite. É um convite para você revisar a sua história, honrar a sua trajetória e, pouco a pouco, libertar a tua alma do medo de crescer, te libertar do medo de viver. A psicanálise ajuda a gente a compreender esse paradoxo que é tão humano, né? Ao mesmo tempo em que a pessoa deseja mudar, existe dentro dela um movimento oculto que insiste em fazer ela permanecer igual. O inconsciente guarda lado a lado o impulso pela transformação e, ao mesmo tempo, o apego ao que é conhecido. E o Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição, que é uma tendência secreta de reviver de forma inconsciente antigos traumas, como se houvesse a esperança de finalmente resolvê-los. O problema é que, nesse processo, parece que a vida fica parada, presa num ciclo onde o novo nunca chega de fato, porque o velho continua ocupando espaço, sendo encenado de maneiras diversas na sua vida. Mudar ameaça a estrutura do ego. Então, crescer, simbolicamente falando, é deixar morrer partes da nossa identidade antiga. Mas a gente é apegado, apegado à nossa história, apegado, né, a acontecimentos, apegado a pessoas. Então, o medo da liberdade muitas vezes se disfarça de cansaço, de dúvida, de racionalização, mas no fundo, a autossabotagem é uma maneira de evitar o luto da velha identidade. Mas, gente, sem esse luto, a vida não se renova, ela se mantém estagnada no mesmo lugar. E a filosofia também, né? A filosofia fala muito sobre esse tema. Muitos filósofos trataram desse assunto, né, Helene? Sim, Sartre, né, por exemplo, ele dizia que muitas vezes vivemos em má fé, né? O que que é? Ou seja, o que que é a má fé? Nós fingimos que não temos escolha para evitar o peso da responsabilidade de fazer a escolha. Dá para entender isso? Isso é muito legal, né? Né? Então, a gente finge que não tem escolha para evitar o peso da responsabilidade de fazer a escolha. Então, por exemplo, alguém sofre com um relacionamento infeliz, né? E essa pessoa justifica a escolha de ficar nessa relação dizendo para si mesmo, né, se enganando. E ela diz assim: eu não posso terminar porque eu vou ficar sozinho, eu, né, dependo do outro. Ou, né, aqueles que falam amor é assim mesmo. Mas, na verdade, gente, essa pessoa tem outras escolhas, mas ela se convence de que não, porque assumir a liberdade de escolher significaria também enfrentar a solidão, enfrentar o julgamento dos outros ou o medo de recomeçar. Então, a má-fé se disfarça de destino, quando na verdade é medo de escolher. Tem um outro filósofo, o Kierkegaard, ensinava que a angústia é o preço da liberdade. Crescer causa vertigem, porque em cada decisão há sempre um risco de perder, né? E o Nietzsche falava da vontade de potência, que é esse impulso profundo de superar a moral da servidão e abrir espaço para novos caminhos. Por exemplo, alguém vive em um relacionamento tóxico, suporta humilhações porque acredita que é melhor do que ficar sozinho. Nesse caso, a vontade de potência se manifesta no momento em que essa pessoa decide se libertar e reconhece o próprio valor. Então ela cria espaço para criar vínculos mais saudáveis. E aí não se trata apenas de sair de uma relação, mas de superar a moral da submissão e afirmar uma nova forma de viver o amor. Portanto, vamos parar de se preocupar com o olhar repressor dos outros. Pare de perguntar, né, o que o mundo vai pensar se eu mudar. Seja você, seja o que a sua alma requer. Então, faça perguntas a si mesmo, sempre. O que a minha alma está pedindo para viver agora, de forma honesta e alinhada com a minha consciência maior? Não amanhã, não depois, gente, mas nesse instante. E o evangelho também vai por aí, né?
O Evangelho nada mais é do que o conjunto de exemplos deixados por Jesus. E Jesus também nos convidou a sair da nossa zona de conforto e buscar a nossa transformação. Bom, basta ver a história dos discípulos, né? Isso fica muito evidente quando a gente vê a trajetória de cada um dos seus discípulos. Sem falar nas inúmeras passagens, né, do Evangelho, que são esses convites para que a gente possa ir nesse movimento de renovação, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tens e segue-me, ele não está só falando apenas de bens materiais, né? Ele pede para a gente o desapego, né? O desapego das velhas narrativas, dos papéis sociais, dos medos que mantêm a nossa alma paralisada. Quando Jesus cura o paralítico, ele não carrega o paralítico no colo, gente, né? Ele não faz isso, pelo contrário, ele pergunta, né? Queres ser curado? Pois é, porque a cura só acontece quando há decisão interna de se curar. A cura depende de ação. Então, gente, muitas vezes a dor, presta atenção, isso é muito importante, a dor, ela vira identidade. Então, tem gente que precisa da dor para poder ter algum motivo para reclamar. Precisa da dor para ter atenção, para ser vista. Tem pessoas que só conseguem se mostrar no mundo, para a família, quando ela reclama da dor. Se a dor desaparecer, ela não sabe como agir. Ela se sente invisível. O sofrimento, nesse caso, né, no caso da dor, vira instrumento para que a pessoa possa ser vista como alguém. E sabe qual é a chave para mudar isso? O milagre, né? Vamos colocar milagre aqui entre aspas. Ele só acontece quando existe a disposição real de deixar a zona de conforto e entrar literalmente no fluxo da vida. Sem medo, sem colocar condições para que você faça escolhas. Ser você, gente, em sua essência. Mas olha, gente, é importante quando nós tomamos consciência disso, né, e decide que a gente tem que buscar a nossa transformação, é importante a gente não incorrer no erro do auto-julgamento, né? Isso é muito comum, viu? O primeiro passo é dizer para si mesmo o que foi, foi, mas sem julgamento. Exatamente. Ao invés de julgar a sua estagnação, como já falei, ou julgar os seus erros, você pode abrir espaço para perguntas que ampliam sua consciência. Então, o que eu estou evitando sentir ao não mudar? Qual é o benefício que eu estou tendo com essa situação e que me impede de mudar? Qual dor inconsciente eu protejo mantendo tudo igual? O que eu ganharia se realmente me permitisse crescer? Se eu não temesse o julgamento dos outros, o que será que eu já teria feito, hein? Onde eu estaria se eu não deixasse o medo controlar as minhas escolhas? E essas perguntas, elas não são para obter respostas rápidas e imediatas. Elas são portais de consciência. Se feitas com honestidade, pela energia, elas desarmam a mente racional e acessam sim o inconsciente. E vai acessar também aqueles pactos silenciosos que ainda te prendem ao conhecido, né? Então, esses pactos, quando você faz essas perguntas, eles são revelados. E tem outra coisa, né? Não pense que sair da zona de conforto significa necessariamente fazer grandes mudanças externas, né? Grandes transformações. Não é nada disso, gente. Sair da zona de conforto significa, antes de tudo, adotar pequenas atitudes que honram a oportunidade dessa experiência na matéria, né? Dessa encarnação. Então, é levantar da cama com uma nova intenção, é dizer não a uma repetição antiga, é experimentar algo que dá medo, mas ressoa com o coração. Vai com medo, mas vai, filho. É errar escolhendo, sabe? E não se castigar por isso. Então, a zona de conforto, ela, como a Eliane falou, só parece segura. Mas, na verdade, é ali que a vida se empobrece. O que nos salva é o movimento, é a ação, é a escolha. É o chamado de Jesus que até hoje bate fundo no nosso coração. Levanta-te e anda. Então, gente, fica aqui uma pergunta para você trabalhar a consciência do quanto você está vivendo na zona de conforto. Qual parte sua está pronta para viver, mas ainda está presa a um passado que já terminou? E não é para buscar uma resposta. Se você fizer isso, a sua mente inconsciente, ela vai te dar uma dezena de respostas que vão te convencer que está tudo bem e que você tem que continuar exatamente como está. Mas você sabe que não está bom assim, que precisa mudar. Então faça a pergunta, eu vou repetir mais uma vez. Qual parte sua está pronta para viver, mas ainda está presa a um passado que já terminou? E espere por uma consciência. E olha,
Se você precisar de ajuda para passar por essa transformação, não pense que isso significa fraqueza, tá? Pelo contrário, buscar auxílio é um ato de coragem e de amor por si mesmo. Muitas vezes, sozinho, a gente até reconhece que precisa mudar, mas nos falta muitas vezes clareza para enxergar o caminho ou força para sustentar essas escolhas. E é nesse ponto que as terapias entram como uma grande aliada, oferecendo suporte para que você se reconcilie com a sua história, reorganize suas emoções e encontre novas formas de caminhar. No nosso espaço, nós trabalhamos justamente com esse propósito: ajudar você a se libertar do que te prende ao passado e abrir espaço para o que realmente importa no presente. Então, se sentir que chegou o momento de se permitir viver de forma mais leve, consciente e verdadeira, venha conversar com a gente, né? Nós estamos aqui para caminhar ao seu lado, nesse processo de transformação. Que você possa reconhecer que a autossabotagem não é fraqueza, mas sim um pedido de cuidado. Que você possa ouvir esse pedido, acolher as suas resistências e dar o próximo passo, com amor, com presença, com coragem e principalmente sem medo. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu tenho um convite para fazer hoje. Então manda lá. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu abri um grupo especial, um grupo VIP de WhatsApp, eu com a Bárbara, né? Para quem não conhece, não sabe, a Bárbara é nossa filha, ela é psicóloga. E nós vamos trabalhar encontros semanais, trabalhando exatamente nesse caminhar, né? Para esse novo lugar que é subjetivo, é de cada um, mas a gente vai auxiliar trazendo assim, uma ferramenta de consciência, né? De ferramentas que você pode utilizar na sua vida e buscar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência. Então, quem tiver interesse, mande um WhatsApp para mim, tá? Pode ser para o Edgar também, que a gente vai enviar um link para participar desse grupo VIP. E lá nesse grupo nós vamos passar todas as informações, né? Semanalmente, desses encontros, os horários e todas as dinâmicas que a gente pretende fazer, vivências, tudo online e gratuito, tá bom, gente? Muito legal. Então, se você quiser participar, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. É só mandar mensagem e a gente encaminha para vocês o link para entrar nesse grupo super especial que vai oferecer ferramentas semanais aí para a gente poder se transformar no nosso dia a dia e lidar com a vida de um jeito mais leve, mais simples, mais tranquilo, superando os desafios que ela nos apresenta, né? E ela apresenta, hein? Isso. E juntinhos, né, a nós, né? Tá perto da gente aí, trabalhando os conflitos internos aí de cada um. Muito legal. Se você gostou do programa de hoje, se fez sentido para você, você pode ter muito mais desse material, dessas mensagens, desse conteúdo nas nossas redes sociais. Você pode procurar a gente lá no Instagram, @ElianeBim ou @EdgarBim. E também no nosso canal do YouTube. Entra lá no nosso canal, pesquisa lá, youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Compartilhar com aqueles que você acredita que o nosso conteúdo também pode contribuir, também pode ajudar. E agora eu estou no TikTok também, tá, gente? Me procure lá que vocês vão encontrar mais um canal. TikTok também. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Uma linda semana para todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.